Considerar agora o gráfico de f de x mais a. Para fixar ideias, consideremos f de x igual a raiz de x cujo gráfico tem esse aspecto aqui. Consideremos o gráfico de g de x igual a f de x mais 1. Então aqui a gente vê que, dado um x no gráfico da f, a g de x associa por imagem a imagem da f mais 1. Então, esse ponto aqui, somando uma unidade na imagem dele, que seria 1, ele iria para um ponto que estaria aqui. Então, mantendo o x fixo em 1, a f de x tem imagem 1, g de x teria imagem 2. Esse ponto, que é o 0, 0, no gráfico da f, ele corresponderia a esse ponto 0, 1. Esse ponto no gráfico da f corresponderia ao ponto x igual a 4, y igual a 3. Ou seja, a gente teria algo Então, dado o gráfico da f de x, obtém-se o gráfico de g de x, f de x mais 1, transladando o gráfico da f uma unidade ao longo do eixo y. Analogamente, se a gente considerasse uma função h de x dado por f de x menos 1, a esse ponto no gráfico da f, a imagem decresce uma unidade, então esse ponto viria para cá, esse ponto se deslocaria para essa posição e esse ponto para cá. O gráfico teria esse aspecto aqui. Conclusão. Dado o gráfico da f de x, obtém-se o gráfico de f de x mais a, deslocando o gráfico da f de x de a unidades ao longo do eixo y. Então, se o a é positivo, eu desloco a unidades para cima o gráfico da f. Se a é negativo, eu desloco o gráfico da f de a unidades para baixo. Então, por exemplo, se a f é raiz de x, o gráfico de raiz de x mais 1 é obtido a partir do gráfico da f, deslocando uma unidade os pontos do gráfico. Uma unidade ao longo do eixo y. Se for f de x menos 1, eu desloco uma unidade ao longo do eixo y, mas para baixo.